É doutora Elaine Dias, eu sou uma neuropsicóloga nos Estados Unidos, mais precisamente no estado da Georgia, Atlanta. Eu também tenho formação em neurociência e farmacologia, bem como expertise no uso e abuso de substâncias, incluindo opioides e psicotrópicos. O que é um neuropsicólogo, né? O neuropsicólogo, ele difere dos demais psicólogos pelo treinamento acadêmico que ele tem a respeito das funções cerebrais e como essas funções atuam para o aparecimento de desordens mentais. Então, a maneira que a pessoa pensa, sente e comporta, isso está diretamente relacionado a ações de neurônios, mais precisamente a neuropathways, né, a caminhos neurônicos, e são químicos que determinam, vamos dizer assim, essa conectividade. E são essas funções que vão determinar a saúde mental de uma pessoa. Então, o neuropsicólogo, ele tem esse entendimento que difere um pouco do psicólogo, vamos dizer, tradicional. Uma opinião mística a respeito de desordem mental. Então, desordem mental seria uma fé enfraquecida em Jesus Cristo. Então, aqui, não somente é um ato, eu diria, de ignorância, mas também de ausência total de empatia e simpatia. Porque uma pessoa, um pastor, por exemplo, que se encontra deprimido e se depara com esse conceito, ele, além de ter toda, vamos dizer, a sintomática negativa da desordem que ele apresenta, ele ainda tem profundos sentimentos de desamparo e incompetência, porque de repente ele é visto como uma pessoa responsável pela sua própria cura, responsável por sair do estado que se encontra. Então aqui, além de estar doente, carente, a pessoa ainda é responsabilizada para se autorregular. Nós temos que entender que doença mental existe, é uma realidade. São distúrbios neuroquímicos, são distúrbios psicológicos, distúrbios sociofamiliares que desencadeiam essas desordens. É uma realidade. Apesar da Bíblia não citar literalmente a palavra desordem mental, ou depressão, ou ansiedade, nós vemos isso claramente na palavra de Deus. Aliás, nós temos um livro que chama Lamentação, não é mesmo? Onde o profeta Jeremias, de uma maneira maravilhosa, até mesmo poética, ele faz uma analogia entre a sintomática que ele apresenta e o mundo real, né? Por exemplo, nós vemos claramente que ele está profundamente desesperançoso. Ele fala claramente que perdeu completamente a sua paz. Ele se sente completamente impotente para mudar essa situação. Né? A palavra fala que que Deus colocou muros altos ao seu redor, grilhões nos seus pés, cercou-o com pedras lavradas e caminhos tortuosos. Quer dizer, fisicamente, isso não estava acontecendo, né? Isso estava acontecendo num processo de pensamento do profeta. Ele estava prisioneiro de um padrão altamente disfuncional de pensamento. E ele não tinha como escapar. Literalmente ou fisicamente, no ambiente externo, ele não estava prisioneiro. Ele lamentava a situação de Israel, né? Que foi tomada cativa. E nós vamos lendo e nós vamos percebendo que ele vai descrevendo a sintomática de depressão através de várias analogias. Uma delas, quando ele diz que Deus colocou areia em sua boca e ele mastigou e quebrou todos os seus dentes, fala claramente de um psiquismo acelerado, ruminante, doloroso, altamente negativo. E nós vamos vendo que isso vai crescendo, esse amargor de alma, essa tristeza, essa desesperança, essa impotência, esse sentimento de estar à mercê de uma situação irreversível.
E no versículo 19 do capítulo 3 de Lamentações, o profeta vira e diz assim, ele fala, e estas coisas estão a todo tempo na minha mente. Aqui fala claramente do processo ansioso, um processo onde há uma preocupação excessiva, até mesmo obsessiva. E logo em seguida, tudo muda. De um versículo do nada, né? No versículo 21, no 20 e no 19 e no 20 ele está lembrando todo o tempo, mas de repente ele vira no 21 e diz assim, mas eu prefiro trazer à memória o que me traz esperança. E as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E a partir dali, o profeta sai do poço da desesperança para o pico da esperança e fé em Deus. Observa que um processo cognitivo o aprisionou e o reteve, né, dentro de uma plétora, de um cacho de emoções altamente destrutiva, altamente negativa. Nós vemos Davi altamente deprimido. Se você ler os Salmos de arrependimento, Davi também, de uma maneira análoga, fazendo analogias, ele descreve a dor. Ele fala, enquanto me calei, meus ossos se quebravam dentro de mim. Se você falar com um paciente depressivo, normal, ele vai falar para você que a carne dele dói, que os ossos dele dói. Nós vemos o próprio Criador de toda a existência, Jesus Cristo, né? Angustiado e aflito ao ponto da morte, ali no jardim de Getsemane. Eu louvo a Deus por aquele momento onde a humanidade de Jesus é completamente expressa. Apesar de ter uma natureza indivisível, né? Ele é totalmente homem, totalmente Deus, divindade. Ele é, como diz em Tessalonicense, ele é o Deus homem, intercessor entre Deus e nós. Nós vemos ali a humanidade dele sendo totalmente expressa. Ele se afasta dos seus discípulos e ele se permite vulnerabilizar completamente e expressar a completa dimensão da dor que ele antecipa. Jesus, como Deus onisciente, ele sabia da excruciante dor da cruz, ele sabia que ele iria experimentar o cálice da ira de Deus, o julgamento e a punição por todos os pecados da humanidade passada e futura. E o pior de tudo, ele sabia que pela primeira vez na eternidade ele ia separar do Deus Pai e do Deus Espírito Santo. Ele ia conhecer morte espiritual. Isso era algo totalmente incerto para Jesus. Ele nunca tinha experimentado isso na vida, né? Então é como muitas vezes nós, pastores, nos sentimos. Só que, porque existe esse preconceito, ou seja, esse conceito produzido na ignorância, na falta de informação científica, de que a doença mental é uma deficiência da fé e uma limitação e que a pessoa tem que controlar através da vontade, muitos pastores não se sentem nunca à vontade para manifestar a sua vulnerabilidade, as suas dificuldades psíquicas. Mas eu tenho um conselho para você. Observe o seu Criador, o exemplo máximo de tudo, né? O indestrutível Jesus Cristo. Ele se permitiu vulnerabilizar, ele se permitiu expressar o que o atormentava diante de uma autoridade, que era o seu pai, não diante de quem ele liderava. Portanto, eu te aconselho a buscar autoridades acadêmicas, né, profissionais, pessoas mais maduras espiritualmente e até mesmo em termos de cronologia, de idade. Busca autoridades na sua vida, não pessoas místicas, pessoas desinformadas, pessoas dominadas por ignorância e que traz um jugo ainda maior para aqueles que sofrem de doença mental. Para mim, o principal problema no meio pastoral em relação à doença mental é o preconceito. Que você possa lutar contra isso e pegar o exemplo do seu amado Mestre e Salvador e se permitir ser vulnerável e resgatar essa integridade e equilíbrio interior. Um abraço grande para você e Deus abençoe todos.